Meus queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, nesta aula preliminar da nossa EBD. Hoje iremos falar sobre a lição de adolescentes. Esta daqui é a lição de número 12, de 19 de setembro de 2022, que tem como título Os Amigos e Cooperadores de Paulo. Quem foi que o apóstolo Paulo fez amizade? Quem foi que estava com o apóstolo Paulo ali durante as suas viagens missionárias? As pessoas que contribuíram para o crescimento do reino de Deus, o estabelecimento ali das igrejas nas viagens que o apóstolo Paulo ele fez. Vamos ver hoje aquelas pessoas que estavam com ele, que estavam ali ao seu lado, ajudando, que estavam também fazendo a obra do Senhor. Desde já, peço encarecidamente as orações dos santos, ore por mim, por minha família. Somos carentes das vossas orações, somos necessitados. Acreditamos que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. E ore também para que possamos continuar com esta obra, para que toda semana possamos estar aqui passando a lição da Escola Bíblica Dominical. Também quero lhe pedir que se inscreva no canal, você que está assistindo aí agora, se inscreve aí no canal, deixa aí o seu like, compartilha, para que também possamos propagar a palavra do Senhor. E esta é uma maneira de anunciarmos a palavra do Senhor para todos aqueles que estiverem ao nosso alcance. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Os amigos e cooperadores de Paulo. Leitura bíblica em Romanos, capítulo 16, dos versículos 1 ao 16. É interessante que você possa fazer esta leitura. A mensagem diz assim: o amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Provérbios 17, 17. O primeiro tópico da lição, ele traz aqui os homens. O que isso quer dizer? Quem foram aqueles que estiveram ali junto com o apóstolo Paulo? O irmão aqui ele trouxe uma lista de 7 homens que estavam ali ajudando o apóstolo Paulo a fazer a obra de Deus. O primeiro tópico diz assim: a Bíblia cita diversos irmãos que colaboraram com o ministério de Paulo e o apoiaram em momentos difíceis. Destacamos para este estudo apenas 7 cooperadores. Então, isso quer dizer que não se resume nesses 7 que iremos estudar aqui. Não. Teve um número maior, mas o irmão aqui, ele destacou esses 7 irmãos que colaboraram com o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é muito importante nós ressaltarmos que estes amigos, estas pessoas que estavam com o apóstolo Paulo, contribuíram para o crescimento do Evangelho. Ou seja, foram pessoas que oravam com o apóstolo Paulo, que jejuavam com o apóstolo Paulo, que estavam com o apóstolo Paulo nas perseguições, nas dificuldades, nas tristezas e nas alegrias. Por isso que aqui o irmão coloca esses apoiadores em momentos difíceis. Coloca esses irmãos colaboradores e no início fala sobre amigos, os amigos e cooperadores de Paulo. Então, devemos de início aqui notar que devemos fazer amizades com aqueles que nos ajudam espiritualmente, que estar conosco nas dificuldades, mas também nas bonanças, que estar conosco
diante das tribulações, das perseguições, que comunga com o mesmo sentimento, comunga com a mesma fé, a mesma doutrina. Então, o apóstolo Paulo, ele conviveu com essas pessoas que colaboraram tanto para o crescimento da igreja, como até para o seu próprio crescimento. Então, que possamos selecionar esses amigos, essas pessoas que estão conosco, que nos ajuda a vivermos a palavra de Deus, que nos ajuda a produzir fé, que nos ajuda a produzir ânimo, que nos ajuda a produzir persistência, não com aqueles que quer nos arrancar, quer provocar uma cisão, uma separação nossa da fé. Tem muitos que se dizem amigo, mas quer separar você da fé, quer separar você da doutrina, quer separar você da comunhão com Cristo. Esses não são seus amigos. Então, adolescentes, busquem amigos que lhe aproxima de Cristo, que lhe aproxima da fé, que lhe aproxima da doutrina de Cristo e que lhe aproxima de Deus. Estes sim são os verdadeiros amigos. O primeiro cooperador aqui que traz a nossa lição é Lucas. Então, quem era Lucas? Lucas, ele foi o escritor do livro de Atos dos Apóstolos e também do evangelho que escreveu nosso irmão Lucas. Então, o evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, se você não sabia, que você entenda aí, foi Lucas que escreveu o livro de Lucas lá nos evangelhos e Atos dos Apóstolos. Alguém pode perguntar, e Lucas era judeu? Não, Lucas era gentil. Então, um dos poucos personagens, dos poucos homens da Bíblia que escreveram algum livro que não era judeu, porque a maioria era judeu, que escreveu a Bíblia Sagrada, mas com exceção de alguns, e Lucas não era judeu, Lucas era gentio. Qual a profissão de Lucas? Lucas era médico, e ele mesmo registra no livro que ele escreveu em Atos dos Apóstolos, há quanto tempo ele estava ali com Paulo nas dificuldades, e é demonstrado nas suas escritas, quando ele fala nós fomos, nós voltamos. Então ele se inclui ali nos dias que o apóstolo Paulo estavam pregando, indo, voltando. Então tudo indica que ele estava junto do apóstolo Paulo quando ele ali escreve. O nome dele não aparece em Atos, mas está presente indiretamente nos relatos deste livro. Primeiro porque ele dedica o livro a Teófilo. Quem era Teófilo? Teófilo é uma pessoa, quando ele fala assim, no início da sua escrita, fez o meu primeiro tratado ao Teófilo. Então, o nosso irmão Lucas, quando ele escreve este livro, esta carta é endereçado a uma pessoa. Ele escreve, olha, eu quero mostrar para você que tudo que Jesus fez, quando ele começou a fazer também a ensinar. Então, relatando o que Jesus fez, o que Jesus ensinou a um homem chamado Teófilo. Isso mostra que Atos é a continuidade do Evangelho de Lucas. Segundo, durante a narração do livro, algumas vezes lemos nós, porque eu falei, quando ele fala nós, então ele está incluso naquele momento, como por exemplo em Atos 16:10. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, ou seja, quando Lucas ele escreve isso, então Lucas estava junto com o apóstolo Paulo. Ou seja, o escritor Lucas estava ao lado de Paulo. Com base nisso, podemos entender que Lucas viajou com Paulo e registrou seu passo. Então, Lucas ele estava ali viajando com o apóstolo Paulo e registrando o que estava acontecendo. O segundo amigo do apóstolo Paulo
que o nosso irmão traz aqui é um chamado Barnabé. Barnabé. E quem era Barnabé? O nome Barnabé significa filho da consolação e faz jus, Barnabé faz jus ao significado do seu nome, porque um período em que o apóstolo Paulo ele se converteu a Cristo, os irmãos ficaram com dúvidas, ficaram com, podemos dizer assim, com o pé atrás, não acreditando muito e desconfiando, até que foi alguém, Barnabé, filho da consolação, chega lá trabalhar, conversar com o apóstolo Paulo e apresentar aos irmãos os outros, os discípulos de Jesus, os apóstolos. Então, essa ponte Barnabé, ele soube fazer do apóstolo Paulo junto com os discípulos. Barnabé, ele iniciou seu ministério na companhia de Paulo, né? Fez sua primeira viagem missionária, ele era judeu natural de Chipre, então Barnabé é natural da cidade de Chipre, ou naquela ilha, né, de Chipre. Era um grande incentivador, um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. A gente vê isso aqui em Atos, capítulo 11, versículo de número 24. Era um homem que reconhecia o potencial das pessoas e dava-se às oportunidades. Você vê que no início do livro, a gente vê Barnabé e Paulo dando uma ênfase, Lucas ali dando uma ênfase que Barnabé já era uma autoridade espiritual depois que o apóstolo Paulo chegou. Quando os dois saíram, então Lucas tratava assim Barnabé e Paulo. Depois que o apóstolo Paulo continuou pregando e Deus fazendo do apóstolo Paulo, Jesus fazendo do apóstolo Paulo o que Jesus disse, que Paulo seria um vaso escolhido para levar o seu evangelho aos reis, aos gentios e toda a terra, os judeus, a gente vê a inversão. Depois a gente vê, já que ele estava, Barnabé estava criando esse líder, ajudando na formação desse líder, Deus já tinha ungido, e depois a gente vê falando assim, Paulo e Barnabé, e Paulo primeiro e depois Barnabé. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que de muitas das vezes, pessoas que já estão estabelecidas têm dificuldade em ensinar aqueles novos que estão chegando, com medo até de perder o cargo, perder a direção. Mas, na verdade, quem institui, quem coloca é Deus. Então, Deus colocou Barnabé para fazer esta missão, e a missão dele era essa. E logo depois aqui, no livro de Atos, a gente não vê Barnabé com muito destaque. Mas o objetivo de Deus na vida de Barnabé não era destacar Barnabé. E não era que Barnabé mostrasse uma grande quantidade de escrituras, ou de escritos, ou de fatos. Não, a oportunidade dele foi aquela. E ele fez com excelência. Jesus já usou Paulo de uma outra maneira. Paulo aqui escrevendo as cartas, Paulo aqui nas suas viagens missionárias. Então, cada um tem um chamado específico e diferente. Ninguém imagine que um chamado de um vai ser igual ao do outro. Não, você tem um chamado e a outra pessoa tem outro chamado. Mas o que a gente não pode fazer é deixar de fazer o que é para ser feito. Então, quando Barnabé ele sabia que a missão dele era consolar, era estar ali ajudando, ele o fez. O apóstolo Paulo recebeu também essa ajuda de Barnabé. E depois, Paulo, a gente vê o desenvolvimento de Paulo, que Deus usando, que através da vida de Paulo, Deus fez maravilhas. Então, Deus usa cada um da maneira que quer. Vamos lá, outro. O apóstolo Paulo, ele teve um pequeno desentendimento. Barnabé queria que João Marcos os acompanhasse na segunda viagem, porque acreditava na vocação do rapaz, porém Paulo não quis. Então, os dois tiveram aquela pequena discussão, mas o que Barnabé queria era continuar incentivando a João Marcos. E João Marcos é esse? João Marcos é aquele que escreveu o livro de Marcos, os Evangelhos de Marcos. Da mesma maneira, quando Paulo buscou em Tarso levá-lo para Antioquia, foi porque
Paulo, mais tarde, ele reconhece que João Marcos era muito importante na vida dele. Isso quer dizer o quê? Estava Paulo e Barnabé. Barnabé falou, então, vamos levar Marcos. Paulo, então, não. Você lembra que quando a gente estava, aquele período evangelizando, Marcos voltou, não quis ir com a gente? Não, vamos deixar ele aí. Aí Barnabé, não, mano, vamos levar, vamos dar mais uma segunda chance a ele. Não, agora não. Então, os dois tiveram essa discussão, o apóstolo Paulo, então, pronto, então eu vou mais Silas. Ele, não, então eu vou voltar aqui. Barnabé. Aí tiveram aquela separação. Até que, no final, Paulo reconhece que João Marcos era muito importante para a evangelização e para o trabalho na obra do Senhor. E ele reconhece isso. Ou seja, naquele momento ele disse que não era o tempo de levar João Marcos, aí no final ele reconhece que João Marcos era muito importante. Segundo ponto, Silas, ou já o terceiro irmão, Silas. Quem era Silas? Era judeu. Ele acompanhou o apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária, substituindo Barnabé e Silas, que foi até preso e chicoteado com Paulo em Filipos. Quem era esse? Era Silas, quando ele chega lá em Filipos, que eles anunciam o evangelho. Paulo e Silas, que tem aquela menina que adivinhava, que produzia lucro para o seu senhor, que o apóstolo Paulo repreendeu um espírito maligno. A população então foi para cima deles e prenderam, e ali eles oraram, os alicerces dos cárceres se moveram e Deus libertou Paulo e Silas da prisão. Então, ali era Silas, este aqui, estava com o apóstolo Paulo sendo preso, ali apanhou, sendo quase morto, população revoltada, mas Silas estava ali com Paulo, fazendo a obra de Deus. O outro amigo, Timóteo. Timóteo era um jovem, a cidade de Listra. Isso e tudo, quando eu estou falando aqui da cidade, eu estou me lembrando ali daqueles mapas que a gente escrevia. Cidade de Listra, a parte da Listra e Derbe, a parte dali da Ásia Menor. Filipos, lembra de Filipos? Que fica lá naquele lado ali esquerdo, junto da Macedônia. Em Filipos, da Macedônia. É uma das primeiras cidades ali da região da Macedônia, Filipos. Filho de mãe e pai, mãe judia e o pai era gentil. Paulo encontrou durante a sua segunda viagem missionária. Rapidamente, Timóteo tornou-se seu discípulo, tornou-se ali seu discípulo. Timóteo, ele era dedicado e disposto a aprender. Ele ajudou Paulo até no final do seu ministério. Então, um amigo fiel que estava com o apóstolo Paulo. O apóstolo escreveu 2 cartas para ele, 1ª e 2ª Timóteo, foi o apóstolo Paulo que escreveu, onde podemos perceber uma forte mentoria e uma profunda confiança. Timóteo ainda hoje serve de motivação para os jovens persistirem na vocação ministerial. O apóstolo Paulo ele sempre lembrava para Timóteo, esperta o dom que há em você. Timóteo, não despreze o dom que há em você. Paulo sempre incentivando Timóteo a continuar na fé, persistir na fé, que ele tinha uma promessa, que ele tinha uma vocação para estar ali trabalhando na obra do Senhor. Esse era Timóteo. O próximo, Tito. Como Lucas, Tito também não era judeu, mais grego aqui, mais uma. Tito era grego, mas a diferença aqui de Tito, que Paulo escreveu para Tito, né? Quem escreveu a carta foi Paulo, escrevendo para Tito. Paulo escreveu uma carta para ele, apesar do seu relevante trabalho na equipe de Paulo, 2 Coríntios 8, 6. Seu nome não aparece no livro de Atos, somente nas cartas de 2 Coríntios, Gálatas, o que leva o seu nome. Mais tarde, Paulo o escolheu para organizar a igreja dos cretenses, Tito 1,5. Então, Paulo, quando ele escreve a Tito, para que Tito organize a igreja lá em Creta, nos cretenses, né? O segundo, mais um, Filemon. A igreja em Colossos começou provavelmente na casa de Filemon, a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon. E qual foi o teor que o apóstolo Paulo escreveu ali a Filemon?
ele era dono de um escravo chamado Onésimo, que fugiu. Onésimo, então, falhou com seu senhor. Então, Paulo, sendo amigo dos dois, encaminhou a reconciliação. Como foi isso? A carta escrita do apóstolo Paulo a Filemon. Então, quem era Filemon? Filemon, ele era um senhor. Ele era dono de um escravo. Quem era o escravo? Onésimo. Onésimo era escravo de Filemon. Então, Onésimo, quando ele teve a oportunidade, ele fugiu. E a gente sabe, quando ele era escravo, ele tinha que estar obedecendo ao seu senhor. Mas ele foi e fugiu. Quando ele fugiu, o escravo era uma propriedade do seu senhor. Ele foge. Quando ele foge, agora o apóstolo Paulo encontra. E quando o apóstolo Paulo encontra, ele aceita Jesus. Então, Onésimo aceitou Jesus sendo escravo e Filemon também aceitou Jesus sendo o Senhor. E quando o apóstolo Paulo fica sabendo, tem conhecimento de toda a história, o apóstolo Paulo então fala para Filemon: olha, Filemon, eu encontrei Onésimo, seu escravo, mas você é de Cristo, Filemon. Então ele continua sendo escravo, mas ele agora é de Cristo também. Então vocês agora são irmãos. Além de você ser senhor e ele escravo, vocês agora são irmãos. Então o apóstolo Paulo vai e conversa também com Onésimo. Onésimo, você precisa se reconciliar, porque você é servo dele, você fugiu, mas agora vocês são irmãos. E o apóstolo Paulo faz essa reconciliação entre os dois, que agora um é senhor, o outro é servo, mas acima de tudo, os dois são irmãos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo faz essa ponte para os dois. Se você nunca leu a carta de Filemon, leia, que você vai entender assim. O outro é o Tíquico. Não temos muitas informações sobre esse amigo de Paulo. É descrito como querido irmão e fiel servo no trabalho do Senhor. Ele é mencionado diversas vezes porque viajava com o apóstolo e levava as cartas e mensagens, ou seja, Tíquico levava as cartas e as mensagens ali, ajudando nesta propagação da doutrina ali dos apóstolos. Então aqui acaba esses 7 homens. Entramos aqui agora nas mulheres, o tópico de número 2. Diversas mulheres são mencionadas no livro de Atos, nas cartas de Paulo. De acordo de algumas, não temos detalhes, só os nomes, tais como Cláudia, está escrito em 2 Timóteo 4, 21, Ninfa, Júnia, Trifena, Trifosa, Pérside. Aqui também uma das mulheres que ajudaram o apóstolo Paulo. Lucas também destaca as mulheres da alta sociedade que se converteram em Tessalônica e Bereia. Quem são? Vamos ver aqui em Atos 17, 4 e 12. Isso é o suficiente para notarmos que as mulheres foram atuantes nas primeiras igrejas cristãs. Elas foram alcançadas pela poderosa pregação do Evangelho, creram no Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que as mulheres apareciam no ministério de Jesus também, que tem várias mulheres que ajudaram também no ministério do Senhor Jesus. Elas continuam servindo a Deus depois da ressurreição. Dentre todas as irmãs que se converteram e cooperaram com o ministério do apóstolo Paulo, destacamos 3. Quem são essas 3? Vamos ver agora. A primeira, Lídia, era vendedora de púrpura, aqui é a sua profissão. Essa empresária, ela teve seu encontro com Jesus ao ouvir a pregação de Paulo no lugar de oração à beira do rio em Filipos. Foi a primeira mulher, posso dizer assim, que quando Paulo chegou em Filipos, que Paulo pregou e ela ouviu a mensagem e aceitou a Cristo. Ela hospedou o apóstolo Paulo e os seus companheiros de viagem, Atos 16, 13 a 15. Muitos expositores do Novo Testamento acreditam que a igreja de Filipos começou na casa dela. A instituição da igreja de Filipos ali na casa de Lídia. A segunda, Dâmaris. Quem era Dâmaris? O contato com ela aconteceu durante a segunda viagem missionária, lá no Areópago de Atenas. O que era o Areópago de Atenas? Ela ouviu o evangelho lá, onde o apóstolo Paulo pregou no evangelho e ela creu e se converteu ao Senhor. Isso mostra que ela fazia parte da elite intelectual
daquela geração que se tornou um membro do grupo de cristãos em Atenas. O Areópago era um local onde havia a liberdade das discussões. Era como se fosse hoje a Câmara de Vereadores, que você chega ali, você coloca a sua tese, você coloca a sua pauta e você discute com as pessoas que estão ali, cada um defendendo a sua tese. E o Areópago era isso, e o apóstolo Paulo pregando lá, e essa mulher viu, Dâmaris viu a pregação do apóstolo Paulo, ou seja, não era qualquer pessoa que estava ali, e se converteu ao Senhor. E a outra é Febe, que era Febe. Ela cooperou com o apóstolo Paulo em Cencreia, uma cidade portuária na região de Corinto. Ela também foi a portadora da Epístola aos Romanos. Olha que importância. A irmã Febe hospedou em sua casa tanto a Paulo como muitos outros obreiros do Senhor. O apóstolo recomendou que os cristãos romanos a recebessem como alguém de confiança, ou seja, ela transportou ali a carta do apóstolo Paulo. E terceiro tópico, para finalizarmos, o casal missionário. Qual foi esse casal que contribuiu também ali para a propagação do Evangelho de Cristo? O casal Áquila e Priscila foram expulsos de Roma. O imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma e, por isso, este casal foi para Corinto, de Atos 18:2. Áquila e Priscila eram judeus e fazedores de barracas ou tendas, assim como o apóstolo Paulo. Conheceram o apóstolo e o acolheram em sua casa. Acompanharam Paulo em suas viagens e se tornaram membros atuantes da igreja em Éfeso. Então, Priscila e Áquila, membros da igreja de Éfeso, acompanhou o apóstolo Paulo nas viagens ali, em sua viagem, e se tornou membro atuante ali da igreja de Éfeso. A experiência de Paulo e do casal Áquila e Priscila é importante e influencia a obra missionária ainda hoje. Muitos fazem a obra no campo missionário se utilizando de suas profissões, ou seja, pelo trabalho, eles comunicam o evangelho às pessoas com as quais estão envolvidas. O que isso quer dizer? Quer dizer que para a pessoa ir para um campo missionário, é interessante, é muito importante que ela vá com uma profissão, a fim de que quando ela se estabelecer nessa cidade, primeiro ela comece a trabalhar com esta profissão e com o passar do tempo ela vai ali ganhando espaço, Deus vai abençoando, eles vão anunciando o Evangelho de Cristo. Ou seja, diante desta oportunidade de estar entrando em um país para trabalhar, e ali começa a anunciar o Evangelho do Senhor. Paulo ele está ali fazendo tendas, mas Áquila e Priscila fazendo tendas, fazendo ali barracas, que era a profissão dele, e ao mesmo tempo ali pregando o Evangelho para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que possamos tirar de aprendizado aqui nesta lição, é que precisamos de pessoas que nos ajudem a fazer a obra de Deus, pessoas fiéis, pessoas dedicadas, pessoas que estejam sempre nos ajudando a nos aproximarmos do Senhor. E devemos estar distante daquelas pessoas que não contribuem nada para o nosso crescimento espiritual. É claro que a gente não vai deixar de falar, deixar de pregar o Evangelho, mas na hora da comunhão, na hora assim, de comungar, pessoas que não comungam com a gente, pessoas que não têm a mesma fé com a gente, é bom que a gente não nos associemos com essas pessoas. A gente vê o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.